Talvez o seu melhor funcionário, ele esteja agora, nesse momento, entregando resultado, entregando valor para outra empresa. Você sabia que ele pode estar trabalhando em 2 locais ao mesmo tempo? Pois é, talvez a gente esteja exagerando, pensando que isso pode estar acontecendo com todo mundo no nosso time, mas a verdade é que sim, isso é algo que está acontecendo. Talvez não em alto número, em alta quantidade, mas nós estamos vendo um movimento onde as pessoas estão dedicando as suas horas disponíveis do seu dia a ponto que elas funcionem para trabalhar para 2 empresas ao mesmo tempo. E esse é um fenômeno que a gente vem vendo crescer na internet. Tem um subreddit, né, um fórum lá da rede social Reddit, que funciona um pouco diferente do, se você não conhece, funciona mais como um fórum de debate online. E existe um subreddit, né, uma dessas comunidades que é chamada Overemployed. E é uma comunidade que vem crescendo, já tem mais de 500 mil pessoas que fala justamente e compartilha sobre como é a sua experiência de trabalhar em 2, 3, até mais lugares ao mesmo tempo, sem que as empresas percebam, sem que as empresas saibam que elas estão fazendo isso. E realmente não é uma ficção, não é uma coisa que está acontecendo de forma isolada. A gente vê esse assunto se tornando cada vez mais recorrente em alguns outros fóruns de debate, algumas outras redes sociais, com pessoas, principalmente do mercado de tecnologia, compartilhando sobre como fizeram isso funcionar. A verdade é que esse fenômeno, né, ele recebe esse nome de overemployment, né, de trabalhando, eh, que leva as pessoas a trabalhar em 2 negócios ao mesmo tempo, ele é algo que explodiu muito, principalmente com o trabalho remoto. A gente tem as pessoas trabalhando de suas casas, a gente não tem o período de deslocamento até a empresa, para ir até a empresa, a gente não tem o período de deslocamento para retornar para suas residências, e a gente tem já aí um ganho de horas para essa pessoa no dia. Além do mais, com o trabalho remoto e ferramentas de automação, alguns funcionários até mesmo compartilham nesses fóruns como eles conseguem fazer funcionar sem necessidade de uma carga dupla, né? Em vez de 8 horas, 16, mas até mesmo em menos horas, dar conta de 2 empregos ao mesmo tempo, sem que as empresas, descubram, né, fiquem sabendo que essa pessoa, que esse funcionário está fazendo isso. A Fortune, ela reportou agora em abril de 2026, que existem profissionais faturando até mais de $750 mil por ano dentro de apenas uma semana de 40 horas, né, de segunda a sexta, justamente por conta desse modelo onde elas dedicam ou vendem as suas horas para mais de uma empresa ao mesmo tempo. Existem estimativas que apontam que até 5% da força de trabalho de tecnologia nos Estados Unidos está fazendo algum tipo de overemployment, em 2026. 5% de toda a força de trabalho de tecnologia dos Estados Unidos é um número bem relevante, tá? E a narrativa, ela, ou pelo menos justificativa, se é que podemos chamar assim, é justamente seguindo uma narrativa de que diz assim, né, e essa matéria da Fortune, ela fala sobre isso, né: "A empresa não me garante lealdade, então por que eu deveria oferecer exclusividade?". É um ponto aqui que eu nem vou entrar no ponto na questão legal disso aqui, tá, porque existe obviamente pessoas muito mais qualificadas que eu para falar sobre o ponto de vista legal e o contrato de trabalho que existe entre a empresa, né, o empregador e o empregado. E só que a lógica da narrativa, pelo menos tentando olhar para isso com uma lente, pelo menos reflexiva e não conclusiva, a lógica é justamente de um momento onde as empresas estão tendo layoffs gigantes, estão cortando a sua força de trabalho, estão reduzindo. A gente vê usando, né, a narrativa da automação, do crescimento acelerado com o uso de inteligência artificial, a gente vê as pessoas justamente utilizando inteligência artificial e ferramentas de automação para trabalhar em 2 locais ao mesmo tempo. E aí tem várias perguntas que a gente pode levantar em cima disso. Uma das reflexões talvez mais óbvias, olhando pela ótica do profissional primeiro, é justamente a ótica dessa lealdade. Afinal, o que que é a lealdade que uma empresa pode e deve fornecer ao seu funcionário? Existe um contrato de trabalho, um contrato de trabalho formal, onde, dependendo desse contrato de trabalho, o empregador está vendendo suas horas para aquele negócio, e essas horas elas devem ser utilizadas para entregar o máximo de valor possível, né? Se esse valor ele não está sendo entregue como deveria, ou as horas que estão sendo vendidas não estão sendo dedicadas à empresa, a gente tem uma quebra de contrato.
Olhando obviamente eu tô olhando aqui obviamente friamente para fazer algumas análises e você pode concordar, discordar comigo sobre até onde essa minha reflexão vai. Só que outro ponto que eu quero trazer, do ponto de vista da produtividade, é justamente a gente ver que as empresas estão cortando por conta de inteligência artificial, por conta de tecnologia, ou pelo menos essa é a narrativa, e a gente vê que está sobrando, né, com bastante aspas aqui no sobrando, né, sobrando tempo para muitos funcionários conseguirem dedicar até mesmo horas para trabalhar em outros empregos. Há uma desconexão aqui entre essa questão que talvez, e aí agora eu quero levar para o ponto que eu quero refletir com vocês, que talvez dê razão à narrativa das empresas, porque a produtividade, né, as horas não estão sendo utilizadas como se espera, a relação produtividade, obviamente, né, como aquelas horas alocadas para algum tipo de serviço, o resultado, para algum tipo de serviço gera um resultado esperado, e se não está gerando o resultado esperado, talvez as horas não foram aproveitadas da melhor forma, numa análise bem fria, e a gente tem a narrativa da empresa fazendo sentido. Só que a narrativa dos funcionários, ela não tá tão irreal assim, quando a gente pensa que, dentro das horas que eu entrego para a empresa, é esperado que eu faça XYZ, tá? Eu tô olhando pela ótica aqui do profissional de tecnologia especificamente. Esse XYZ é revertido em entrega de código, se você trabalha com projetos, entrega de X histórias, de um pacote de trabalho específico. Se eu consigo entregar esse pacote, se esse profissional consegue entregar esse pacote de trabalho em um tempo menor do que é esperado dele, como ele consegue alocar da melhor maneira possível as suas demais horas? No modelo, vamos chamar assim, passado, que não é tão passado assim, alguns anos atrás, o que a gente costumava ver é uma alocação chamada, né, um overallocation, as pessoas eram alocadas para fazer mais coisas do que realmente conseguiriam fazer naquelas 40 horas semanais, elas de certa forma precisavam correr, até mesmo fazer hora extras para entregar. Só que, como a gente viu uma mudança significativa no formato que o trabalho é alocado, eu estou falando aqui de várias questões, estou falando de metodologias ágeis, estou falando da produtização, estou falando da alocação de times menores, da responsabilidade de decisão ficarem com os times, a gente percebeu os pacotes de trabalho também sendo diminuídos. Eu posso dedicar um vídeo de mais de 1 hora apenas para falar sobre o quanto a diminuição dos pacotes de trabalho para entrega de software, por exemplo, ela faz com que a entrega se torne muito mais eficiente, porque um pacote menor é um pacote físico, né? Quanto menor, mais rápido ele se move numa cadeia de produção. E para software não é diferente. Se eu tenho pacotes menores para meus desenvolvedores entregarem e o meu time desenvolver, ele vai se mover, esses pacotes vão se mover muito mais rapidamente. Só que ainda não resolve o problema da, da, da hora que está disponível, né? Do que está sobrando, digamos assim, das horas desses profissionais. O que a gente vem vendo e as pesquisas em cima, que é algo muito recente, em cima dessas comunidades, dessas discussões mostram, é que as pessoas existem sim profissionais, não entrando em mérito nenhum aqui de novo da parte legal, que ao invés de usar essas horas que estão sobrando para resolverem outros problemas, para trabalhar em outros projetos, para enfim, fazer a máquina continuar girando dentro da empresa, estão usando essas horas para trabalhar em outro emprego. Existem também casos, e é um pouco mais leve do que esse, que pessoas que realmente cumprem as suas horas, ela tem lá as suas 8 horas de trabalho semanais, diárias, elas cumprem essas horas, e como são, e muitas vezes, jovens que conseguem fazer uma jornada muito maior sem ter uma responsabilidade ainda familiar tão grande com outras atividades, que fazem outra jornada de 8 horas para um time zone, né, um fuso horário diferente e, portanto, conseguem, cumprir o seu contrato de trabalho dessa forma, trabalhar 16 horas por dia, o que é insano, mas para um jovem buscando crescer o seu patrimônio no início de carreira, hã, hã, eles estão dizendo, pelo menos nas comunidades, que é algo que eles se sentem melhor do ponto de vista ético, pelo menos, embora eles cheguem no final da semana completamente esgotados. Só que tem uma pergunta que ela fica aqui muito forte, faz eu refletir, eu quero fazê-la junto com você, né. Se você, independente do seu cargo agora fuja um pouco dessa discussão sobre esses 5% da área de tecnologia que estão fazendo isso, né. Se você tem capacidade de entregar o que é esperado que você entregue naqueles
5 dias, né, 40 horas semanais em 4 dias, em menos horas, o que você é capaz de gerar valor naquelas horas que estão, de novo, bastante aspas aqui, sobrando das suas entregas? Por que que eu pergunto isso? Porque nos últimos episódios a gente também falou sobre isso, tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso, não tá sobrando tempo para as pessoas. A verdade é essa, a gente tem muitos números, muitas pesquisas que indicam que é o contrário. As pessoas não estão conseguindo ter tempo para se desenvolver, não estão conseguindo ter tempo para se qualificar, não estão conseguindo ter tempo para estudar, não estão conseguindo ter tempo até mesmo para aprender as novas tecnologias, como inteligência artificial, com algum tempo hábil, e as coisas estão mudando muito rápido, e a gente não consegue perceber que o tempo está disponível. De novo, várias pesquisas mostrando isso, pesquisas globais. Então, da onde que está saindo esse tempo? Ou será que toda essa conversa, essa comunidade, toda essa discussão que faz a gente entender, segundo a matéria da Fortune, que teria 5% da força de trabalho, é na verdade um desses hypes da internet que não faz muito sentido assim. Afinal, se você trabalha na área de tecnologia e você tem vários amigos e você não conhece nenhuma pessoa que faça isso, talvez essa amostragem que nós temos, os dados aqui, elas possam ser questionadas. Eu mesmo levantei várias reflexões aqui, mas questiono o quanto isso realmente está se comprovando, quanto está sendo efetivo e o que está acontecendo ao redor das pessoas, ou na cabeça das pessoas que estão conseguindo fazer isso funcionar, mesmo que, de novo, com alguns problemas possivelmente legais assombrando elas o tempo todo, caso algum dos empregadores descubra essa quebra no contrato. O que que você acha sobre isso? E deixa aqui nos comentários qual é a sua reflexão em cima dessa mudança, né, na ideia de trabalho que a gente vem vendo no mundo, nos dias atuais.